Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce, o podcast. Eu sou a Teca Santos, CMO da BetMinds. E eu sou o Rafael, CEO da BetMinds. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Growth and Hack no e-commerce e na loja. E para falar sobre o assunto, a gente trouxe dois especialistas da área aqui. O Lucas Fonseca, ele que é Head de Growth da Daju, que há 40 anos é referência no segmento de cama, mesa, banho, cortinas e artigos para casa em Curitiba e região. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá bater esse papo. Bora lá. Para fechar esse time aqui também, a gente trouxe o André. O André que já participou com a gente aqui do podcast, um dos primeiros podcasts lá no início, né? O André, ele é gerente de mídia, de performance e growth. Agora, na Daju também. Seja muito bem-vindo de novo, André. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite novamente. Vamos lá. Vamos lá. Queria, né, pra gente começar a conhecer um pouquinho mais de vocês, da trajetória de vocês, como que vocês chegaram ao cargo, né, que vocês estão hoje, e depois vocês puderem contar um pouquinho pra gente mais da Daju, né, como que tá lá o time de marketing, e-commerce, como que vocês estão trabalhando por lá. Boa, vou ser um pouco sucinto, porque já estou no mercado há quase 20 anos, e eu sou do interior de Minas Gerais, de Juiz de Fora, sempre trabalhei com marketing, com inbound. Mais de uns 10 anos para cá, eu me foquei muito, segmentei na parte de growth, de performance. E eu fui para São Paulo. Eu tive uma agência de performance, foi bem legal. E de lá eu recebi um convite para fazer growth em Portugal. Eu morei em Lisboa durante 3, 4 anos. E o mercado lá um pouco saturado, daqui a pouco a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, tá um pouco atrasado, mas foi bem legal, foi uma puta de uma experiência. E lá eu conheci a minha noiva, atualmente, e ela é funcionária pública do estado aqui e mora em Curitiba. Legal. Então eu já estava afim de voltar, e terminou o mestrado dela, com o fim da pandemia a gente resolveu voltar. E quando eu cheguei em Curitiba, virei meu LinkedIn um pouco para Curitiba, tinha alguns contatos já em São Paulo, estava pensando em ir para lá, mas eu recebi o convite da Daju. E a gente aceitou o desafio, por isso hoje eu tô aqui. Legal, mas vamos falar um pouquinho depois mais amplo também, eu acho que interessante. E você, conte pra gente, tava lá na BAP, e aí? Pois é, gente, pois é. Então, a última vez que eu vim aqui eu tava trabalhando, tava pela VAP, né? Tava fazendo um trabalho lá. Acabou que os Santos bateram novamente com a Daju, a gente acabou voltando pra lá, né? É uma super empresa pra gente trabalhar, pra gente poder apresentar o nosso trabalho. Então, lá nos primórdios, há quase 20 anos também, mas eu perdi cabelo aí, você não. Também aí 18 anos no mercado, desde o início com marketing. Então já passei por Positivo Informática, Fiat, né, Spedini, Trattoria, que é conhecida em todos os shoppings. Fiquei 10 anos no Boticário e fui para Daju, né? Fiz uma consultoria num meio tempo aí de um ano mais ou menos, atendendo algumas frentes. E fui pra VAP, vim pra cá quando eu tava lá, e acabei retornando pra Daju agora pra continuar o desafio que a gente já tava tendo e pros novos desafios aí que vem surgindo no mercado. Legal, é isso aí, desafio em desafio a gente vive, né? Como que é dividido o time lá de vocês, de marketing, de e-commerce, tem uma divisão, não tem, vocês trabalham em conjunto, é um time mais enxuto, como que funciona para o pessoal entender? Basicamente é um time enxuto porque a operação é muito grande. Então, dentro vamos colocar do setor de digital ali, a gente tem várias unidades, várias frentes, mas no final todas ali têm que se convergir. Mas tem o time do André, que é o time 100% ali performance e BI, que olha para esses números e para todas as análises, os testes e tudo que a gente faz em questão mesmo de growth, marketing, resultados dentro da Daju. A gente tem um time de e-commerce, que ainda é um time que está sendo estruturado, mas já iniciamos esse trabalho. A gente tem um time de CRM, que é um clube que nós temos internamente, que é justamente para tentar trabalhar a retenção. Tentar não, né? Para trabalhar a retenção. E a gente tem um time de creators, que é o time de vídeo, de conteúdo, de marketing ali, a parte orgânica. É onde a gente trabalha com os influencers, com os conteúdos que a gente gera, com as informações sobre os produtos, vídeo em loja. Então seria mesmo aquela parte que todo mundo acha que é o que acontece, né? De Facebook e Instagram dentro da Daju. Tem umas outras frentes também que a gente tenta trazer, que é de inovação, de mudança de software e tudo mais, mas isso tudo é em conjunto. Aí a gente sempre trabalha, tenta fazer tudo junto, mas tem as pessoas que são responsáveis por cada
cada braço do digital ali, tá? Legal, mas não é tão enxuto não, hein? Não, Na operação, vocês estão Sim, sim. bem, Normalmente com todas as hoje frentes, a gente né? tem visto principalmente operações falando mais de e-commerce, assim, né? Porque o marketing hoje nas varejistas tradicionais se divide muito. O marketing tradicional, que ele não faz muito digital, na minha visão, que eu vejo, tenta fazer alguma coisa, e e-commerce tem, sei lá, 3, 4 pessoas normalmente. Que a gente vê bem imaturo, assim, mas também com alguns parceiros e tal pra rodar. Sim, e ainda tem a equipe de marketing, né, André? Que Vocês têm mais marketing Tem. tradicional daí. do tradicional. que Que a é gente... TV, Cuida do que é... marketing, branding mesmo. Sim, sim. E daí exato. mais material Mas aí offline. não é muito com a gente. legal. Tá. Tem que trabalhar a parte tabloide, mídia impressa, Sim. mídia de TV, TV, que a gente considera Trabalhando, offline. né? A gente sabe que é ainda mais difícil pra trabalhar, na minha opinião. E a gente tem. É legal esse diferencial que a gente tem lá, que as pessoas trabalham de forma híbrida nos canais, né? Então, o pessoal de criação ali, ele tá 11 da manhã, o cara tá fazendo um tabloide, uma mídia impressa. Com 11h30, o cara já tá trabalhando todas as mídias pra gente rodar no digital. Legal. Então é bem importante essa parte. E as análises que a gente faz também, porque a gente busca tanto ver o resultado da loja física, tanto o resultado do e-commerce, quem comprou no e-commerce e pegou na loja física. Então a gente consegue ver todos esses dados aí de uma vez só, né? Legal ver essa maturidade, assim, porque na maioria das varejistas tradicionais não é muito comum isso, assim, acho que principalmente a parte de dados ali se abriu nos últimos anos, assim, mas ainda é muito obscuro, assim, principalmente essa convergência do digital, do offline, tudo mais. E mais que isso, cara, complementando, assim, quem consegue trazer o dado não sabe o que fazer com ele. Total. Sabe? Verdade. Então aparece uma base na frente da pessoa ali com informações super relevantes. Sim. A galinha dos ovos de ouro pode estar ali na frente do cara e não tem como enxergar. Né? Então, dado por dado também não vai ajudar o cara. Não adianta, com certeza. Bom, então pra gente começar, né, o growth hypou nos últimos anos, aí pandemia pra cá, nesse último ano todo mundo é growth. Exato. E aí, mas né, vocês são 2 especialistas, eu queria que vocês falassem pro pessoal como que vocês definem growth mesmo, growth hacking, growth marketing. Vamos lá, deixa eu começar. Até porque lá a gente tem isso bem definido. Sim. Eu puxo mais a parte de hacking e o André mais a de marketing. Eu sempre falo que para você fazer um trabalho de growth, pelo contrário é que as pessoas imaginam, que é você fazer o funil pirata ali, vamos fazer a atração, ativação, retenção e vamos ser referência. Não é ali que a gente começa fazendo growth. E sim no negócio. Quais são os reais objetivos do negócio? Abrir uma DRE, olhar o que a empresa precisa, qual departamento que a gente vai escalar os objetivos ali, ou as cobranças, e a partir daí eu vou entender também a necessidade do meu público. Entender sobre o produto, sobre psicologia, sobre tendência. Com isso bem formatado, a gente vai partir para o growth marketing ou para o orgânico, o que for. Mas só que se a gente não tiver bem definido a estratégia da empresa e aonde que a empresa quer chegar, e principalmente o comportamento do meu consumidor, o que ele quer, não adianta nada a gente partir para o growth marketing, sendo que a gente vai fazer um trabalho que a gente só vai ali cada vez mais, às vezes, estressar alguma área ou alguma parte e o resultado não vem. Então, se a gente estiver ali bem antenado e essas informações elas ficarem mais claras, fica muito mais fácil a gente analisar os dados, passar ali as informações, elaborar os testes. Então, eu acho que o growth, não tenho certeza, o growth, ele é muito mais olhar para o negócio e para o cliente. Aí depois a gente vai para a parte mesmo de crescimento, alcançar os objetivos, entender todas as metas que a gente vai correr atrás para que isso aconteça. Mas se a gente não tiver esse primeiro passo, no entender da empresa e do produto e do usuário ou de quem for comprar o produto, tudo que a gente fizer pode funcionar, mas vai ser muito mais fácil dar errado do que dar certo. Aí tem que pivotar sempre o negócio. É aquele clássico, assim, falando de e-commerce, é que o cara achando que trocar a plataforma, ele vai Exatamente. Mais. É o clássico. Em vez de ele entender do negócio, do produto de outro. Sim. É exatamente isso, cara. Porque quando a pessoa fala de growth, todo mundo olha já para a última linha, né? Growth, não, vamos vender mais. Mudança de botão, né? Você coloca o botão do lado direito do lado esquerdo, né? E você vai resolver. Só que, cara, qual que é o teu objetivo macro, né? Exatamente. Quanto isso vai ajudar, né? Ajuda, mas o quanto isso vai ajudar dentro das outras, né? Dos outros KPIs macros ali que você tem no objetivo, né? Em growth, como que chama o objetivo principal do negócio? Lembra? Como assim? O tradicional, o North Star.
Tem a North Star, exato, mas no nosso negócio, assim, falando em varejo, são várias vertentes e cada vertente tem uma North Star, vamos dizer assim. Às vezes para uma startup, para um B2B é muito mais fácil. Você saber aonde você quer virar. Mas num B2C ali, raiz de board de diretoria familiar, é um pouco diferente, sabe? Legal. Então, também essa adaptação ela funciona. Mas no final sempre é vender, né? É a conversão. Quando a gente fala do growth, né? Todo mundo vai olhar lá para a receita, para a última linha, né? É CAC, é mídia, é performance, mas muitas vezes são outros objetivos, né? E a gente pode trabalhar o growth numa área logística. Claro. Né? A gente pode tentar trabalhar prazo, a gente pode colocar um prazo como objetivo, um prazo aí, a gente está trabalhando em 5 dias, o que a gente precisa trabalhar, o que a gente pode fazer de testes para a gente conseguir entregar em menos tempo. Completamente, é um objetivo e a gente vai trabalhar growth em cima desses objetivos que é logístico, não é um objetivo de receita. Então acho que é bem interessante deixar isso claro também, porque quando, pelo menos em roda de amigos, quando a gente fala de growth, o cara, todo mundo fala em vender mais. Claro, é o objetivo final de todas as frentes, mas o growth ele é tratado em vários segmentos ali, não só na ponta lá do iceberg, que é o marketing e a receita. E até para complementar, às vezes você eliminar um dia na sua logística, você pode também eliminar 0,5% da margem. Ou, com aumento de vendas, conseguir suprir isso. E aí são algumas contas que ninguém vai pensar. Só internamente ali, olhando para o negócio, olhando para esse BI que é realizado, sabe? Estratégico mesmo. Exato. Muito bom. Perfeito. Dentro disso, né? Na minha cabeça era ele que seguia a pergunta. Não, mas é o que eu perguntei agora. Exatamente. Dentro disso, né, que a gente pensando aqui, quando que na Daju perceberam que, precisava ter ali uma estratégia de growth, precisava ter o time, precisava ter especialistas como vocês dentro do time ali? Eu vou deixar essa pro André, porque Não, legal. mais tempo lá. Então, o que aconteceu, né? Eu acho que a Daju, ela teve que pensar muito rápido na pandemia, né? Então, tiveram que fechar todas as lojas, eles só trabalhavam físico e a gente precisava vender de alguma forma. Eu ainda não estava lá, mas pelo que falaram, viraram um e-commerce ali em 24 horas, correndo, precisamos muito de um e-com, e colocaram o e-commerce para rodar. A partir desse momento, eles colocaram uma sementinha ali, algo embrionário, e pensaram, cara, realmente precisamos estar no digital, porque outros varejistas estavam no digital e não sofreram tanto como a gente sofreu para essa virada e para esse momento. Eles tinham 0 digital pré-pandemia, assim. Zero digital. É uma empresa tradicional, né? Então, possivelmente aquilo ali estava incubado para em algum momento eles trabalharem, mas a pandemia fez acelerar esse processo para colocar para rodar. Então, ali 2019, que foi a pandemia, 2020, eles rodaram e-commerce. E final de 2020, ali para 2021, eles começaram a entender que dado é importante para o negócio. Então, até o Léo, que vocês conhecem ali, estava muito forte iniciando essa parte de BI lá e trazendo dados. Inclusive hoje, cara, o que você imaginar de dado, de BI, de dashboard, a gente tem lá dentro, né? E então, 20 para 21, por causa de pandemia, cara, precisamos muito acelerar isso. E até que um momento ali, eles perceberam que precisavam realmente de uma área para entender a performance dos resultados, né? Porque, cara, a gente tá começando a investir em mídia, a gente tá investindo forte em Facebook, a gente tá investindo forte em Instagram, eles não investiam em Google Ads, por exemplo, na época, né? Era 5% do investimento em Google. E eles falaram, cara, a gente precisa ter o norte, entender onde a gente está colocando esse dinheiro para investir de uma maneira mais inteligente e eficiente, né? A gente precisa ver se está performando. Aí pintou a oportunidade, convite de ir para Daju, e a gente começou a trabalhar isso. Mas, ali, resumindo, o questionamento é realmente pandemia fez acelerar, não da maneira como queriam, mas eu acredito que foi um pontapé ali inicial e um choque muito bom
para eles entrarem nisso, porque talvez ainda fosse um pouquinho mais moroso se não tivesse aquele choque de ter que entrar ou ter que entrar, sabe? Então acho que a pandemia pode ter acelerado isso e acho que acelerou tantas outras empresas para entrar no digital, né? Total. Isso. No meu caso, além do que o André já falou, foi muita questão também de como a equipe do digital começou a crescer. Aí vários projetos e várias frentes foram startadas e precisava de alguém para fazer ali toda a parte de Product Manager, entender, poxa, que peça que eu preciso aqui, qual skill cada pessoa é boa para cada tipo de tarefa, ou vamos abrir uma nova área, por exemplo, não sei, o próprio e-com, que praticamente ele ficou mais forte agora. Então, como que a gente vai entrar nesse produto e como que nós vamos fazer esse produto escalar? A minha parte, como é o hacking, é muito mesmo de gestão até mesmo de equipe de cotidiano, das tarefas, backlog e prioridade, e tá sendo bem bacana, assim, o resultado que a gente tem em 6 meses, ele é bem surpreendente, por todo o cenário que a gente vive, tanto do varejo, econômico, exato. Então, a gente consegue construir ali não só bons cases, mas também uma boa cultura de tentar analisar dados e trazer aqui para jogar junto, mostrar para todo mundo o esforço que aquilo tem, mas quando tem o resultado, como que isso vem. E eu acho que o mais importante é isso, a gente conseguir fazer essa troca junto, e aí a galera se empenha mais, né? Melhor você ter algum time muito mais empenhado, mas a gente troca esse conhecimento. Mesmo que a pessoa, não sei, ela vai sair daqui a 1 ou 2 anos, mas é muito melhor ela estar no time ali focada do que desanimada, ou sempre vou ficar aqui na minha mesma posição. Então a gente busca também isso, né? Trocar muito com o pessoal que tá ali com a gente, né, no dia a dia. Um ponto relevante ali que o Lucas trouxe, de que precisava de alguém ali, né, nessa gestão e tudo mais, mas foi porque a gente cresceu muito ali na parte de digital, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de mídias digitais, receita vindo de digital, o share era 15%, 20%. O resto era orgânico, TV, impresso, né? E a gente só consegue taguear o digital, então o restante a gente considerava o orgânico e o off, né? Hoje a gente está representando 60%, 65%, né? E aí, nesse meu hiato ali da Daju, né? Que eu fiquei ali na VAP 5, 6 meses, aconteceu que a gente cresceu muito ali. Aí, no meio disso, acho que quando na minha saída, acho que se reestruturaram, entenderam que precisava realmente dividir, porque até então era uma gerência de marketing, né? E a gente trabalhava tudo ali dentro. Hoje não. Acho que eles entenderam que precisava dividir, cada um ter o seu olhar, né? Então, hoje a gente tem o Lucas ali todo focado nessa parte e a gente tem lá o gerente de marketing focado mais em campanha, em parte off, né? Então, assim, as pessoas conseguem trabalhar cada um dentro do seu pilar. Eu acho que isso está fazendo a gente conseguir olhar cada vez mais na granularidade também esses resultados. Legal. Você comentou até sobre cultura, né? Isso veio muito porque, né, tinha alguém ali puxando, que tem essa vertente, né? Eu acho que quando é implementado o growth realmente numa empresa, é porque tem alguém que já tem uma vertente e comprova que, porra, isso é importante, vamos fazer, traz dados pra caramba pra comprovar. Existe esse choque de cultura? Vocês trabalharam isso até em outros lugares? E como que você realmente trabalha isso para você mostrar que, sabe, como você falou, verdadeira vertente é isso, não é o que você está pensando, a gente tem que trabalhar aqui. Como que funciona isso? Como que vocês pensam isso dentro da empresa? O choque de cultura, ele existe em qualquer empresa, em qualquer lugar. Aqui com vocês também, eu imagino que exista. Mas a gente precisa de pessoas diferentes para trabalhar, mas pessoas competentes. Eu acho que isso é o principal. E quem também gosta e tem paixão no que faz. Eu acho que se partir dessa premissa aí, já está 50% do caminho andado. E a gente tem bastante abertura para implementar os nossos processos internamente, para fazer da maneira que a gente acha correta, isso é importante. Eu acho que quando a gente sempre fala, né? O exemplo tem que ser... A transformação digital, ela vem de dentro para fora, mas o exemplo ele tem que vir de cima para baixo. E quando a gente tem essa carta branca, vamos dizer, para fazer essa implementação, funciona perfeitamente. Claro, a gente tem que apresentar relatórios, prestação de conta, você fez isso, mas a ideia da cultura é sempre a gente criar
esse ambiente, eu acho, colaborativo, principalmente. A gente sabe que a gente vai errar, entendeu? A gente vai aprender, a gente vai comemorar, mas principalmente tem que saber a hora que a gente vai pivotar. Opa, não. Tentamos aqui, não deu certo. E agora? Vamos eliminar, vamos fazer diferente, vamos apagar isso tudo e vamos criar um novo projeto. Então, eu acho que sempre essa maturidade de inovação, as pessoas acham que inovação é você colocar um AI, ou colocar um software que é o melhor do mundo, colocar a melhor plataforma de e-commerce. Não vai ser isso. Vai ser as pessoas e a gente querer fazer algo ali que realmente ela vai gerar resultado, vai impactar na vida, ou seja, no grupo ali, no nosso time, ou dos nossos clientes. Então, a cultura, esse choque, ele vai existir, mas aí cabe na gestão ou na própria empresa, ela tá aberta a esse tipo de mudança, de transformação, sabe? Acho que isso é ali onde que tem essa virada de chave. Muito bom. Quero só puxar um gancho, Leandré, que você falou, né? Que antes a mídia digital representava 15, 20% e hoje representa 60%. Né? Se pudesse só mais explicar, porque a gente tem muito varejista que ouve, a gente também trabalha com muito varejista. Como que vocês provaram pro board de diretoria que esse share veio de mídia digital mesmo, assim, como que tem, também se faz algum comparativo de incremento nisso, nesse sentido? Sim. Então, o que a gente tem hoje dentro de casa, né? A gente trabalha lá as nossas mídias pagas, né, de performance. Então, no Google Ads ali, a gente vem com Search, com PMax, com YouTube, com Display. Na parte de meta ali, a gente traz Facebook, traz Instagram. A gente começou a trabalhar agora com TikTok também, mas de uma maneira bem mais embrionária, né, bem mais safe. E hoje o que a gente faz? Meta Ads, a gente tem API de conversão. Tanto on ali no e-commerce direto, a gente já sabe, e no off a gente também consegue, né? Então, a gente tem toda uma estrutura interna ali, para vocês entenderem da API, né? Então, a gente tem uma ferramenta integrada com os nossos dados do Facebook e de loja. Então, eu sei lá que o Rafa viu meu anúncio, eu sei que ele foi para a loja, eu sei que ele comprou R$ 387,33. Legal. Então, eu consigo atribuir essa venda que eu fiz para o Rafa à mídia que eu apresentei para ele, né? Então, eu tenho lá minhas mídias que são de quando você clica nela lá, né? Uma atribuição de 7 dias até você ir para a loja, ou se você só tem a impressão dela, passa por ela ali, se você for para a loja no mesmo dia, eu entendi que foi uma venda vinda dessa abertura que eu tive ali da impressão que você viu e foi para a loja, né? E quando eu falo de Google a gente trabalha com uma projeção, né? Então, eu consigo mostrar lá o investimento que eu fiz, os cliques que eu tive, todas as métricas de mídia em si, mas o Google também tem a parte de geolocalização, né? Então, eu apresentei e a pessoa clicou. Ela já tá com a etiquetinha, né? A gente coloca uma etiqueta nela, essa pessoa viu. Sim. Essa pessoa foi para a loja, eu tenho a parte de geolocalização do Google que fala, essa pessoa foi para a loja. Sim. Então, a gente trabalha uma média de conversão de todas as lojas e eu traço uma projeção em cima disso, né? Então, se eu tenho 50% de conversão normal na minha loja, porque a gente tem as taxas de conversão, né? A gente tem ferramenta que vê taxa de conversão. 100 pessoas foram para a loja, 50 compram, é 50% de conversão. Sim. Então, se o Google mostra lá para 1.000 pessoas e 200 delas foram para a loja, 100 delas acabam comprando. Embora a gente considere e ache que mais pessoas acabam comprando, porque, já tô direcionando, né? Uma pessoa que tá indo aleatória lá, né? Exato, eu vou ver. Uma pessoa que já viu o anúncio e foi pra loja, mas a gente considera 50% disso. Daí, disso tudo, a gente traça a receita lá que vem. Legal. E no início era de 15%, e hoje a gente tá chegando a mais de 60% em muita semana. E como que vocês fizeram? Que aula, tá? Isso não tem no YouTube, não tem pós. Quem anotou isso? Já tem porque vertical. Isso aqui... Não tem essa ideia. E aí, e como que vocês fazem essa daí, não sei como se vocês fizeram, essa decisão daí de realocar budget, porque provavelmente, tirou do tradicional, tirou do off, como que faz... Pergunto mais pro cara que tá ouvindo aqui, pra ele ter essa coragem daí de fazer, porque ele tá acostumado, põe lá tanto na TV, apareceu na TV, eu tô vendo, sabe, esse negócio. Como que ele muda esse conceito? E como que vocês mensuraram isso pra fazer essa troca, sabe? Então, aí começaram os testes, né? Então, a gente começou a trabalhar os testes aí, que faz parte do Growth.
E o que a gente fez muitas vezes, né? Na TV, a gente tem lá uma estratégia de colocar produto promocional para as pessoas aparecerem na loja, né? Tentando realmente ser um chamariz desses itens para a pessoa ir para a loja. Na parte de digital, de mídia de performance, a gente tem o pilar dos produtos promocionais, igual os que passam na TV, que a gente consegue ver o resultado de cada um dos anúncios, de quanto cada anúncio daquele ali trouxe de receita para a pessoa indo para a loja, né? Ou a pessoa comprando no e-commerce também. Então, a gente viu que o produto de TV estava trazendo legal, mas os nossos produtos que têm uma margem maior, que são produtos de valor agregado, produtos realmente que trazem uma margem de fôlego para a gente conseguir trabalhar, esses produtos estavam começando a vender super bem conforme a gente colocava mais investimentos neles. Os resultados de métricas de mídia estavam cada vez melhores. E a gente viu que, olha só, quando a gente fazia impressão, fazia lâmina, né? Lâmina para distribuir nos sinaleiros, por exemplo, né? Cara, uma lâmina impressa vai custar 60 centavos. Cara, um clique para ir para o nosso e-commerce vai custar 29 centavos. Né? Então, o que tá valendo mais? Sendo que eu até consigo mensurar esse 29 centavos, o quanto que ele trouxe de grana. E aí tu consegue seguir o cara. Que não é com o panfleto, não. O panfleto cai no próximo lixo. Só se eu contratar alguém para ir atrás de seguir para sempre, né? Seguir pra... Então a gente fez muito teste, né, para entender isso e viu que realmente na parte de digital, a mídia digital, ela consegue trazer um cliente até mais qualificado, né? Porque, tô massificando na TV, né? Sim. Tô massificando. Então, por exemplo, na minha casa tem eu, minha mulher e minha filha. Às vezes a gente só tá com a TV ligada fazendo janta. Sim. Eu não assisti o comercial, né? Tanto da Daju quanto qualquer outra marca, né? A gente tem muita TV ligada hoje. Então, a gente sabe que a audiência tá caindo muito de TV, né? A gente sabe que as pessoas estão assistindo cada vez menos e muita gente deixa só a TV ligada. E no streaming ainda. Deixa ligado. Então, cara, conforme vai passando, você vai entendendo e com os números mesmo de até digital, eu não sei se eu estou pronto para consumir cada vez mais investimentos no digital. Você tem suas métricas de digital e você pode fazer uns comparativos com o media off também, né? Qual que é o custo de impressão, quanto que eu tô gastando pelas minhas impressões, quanto que eu tô gastando por ponto para aparecer na TV. Então a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. O relatório de BI do YouTube, que eu vi do André, foi o primeiro relatório que eu vi que tinha o CPP, que é o custo por ponto. Então ele compara o YouTube com a TV. Com a TV, que mas é por número de pessoas que assistem o vídeo, né, que a gente... O vídeo anuncia. Comercial. Isso eu nunca tinha visto também. Nunca vi. A gente pega as acho impressões. sensacional um adendo, que eu gosto de trazer o André aqui, porque o vídeo dele, né, foi um dos mais vistos no nosso podcast e os Reels dele também, né? Então, pra mim, é a minha estratégia aqui também. Sim. Mas é legal ali do YouTube que a gente trouxe no relatório. Tem muita métrica e o interessante é que, cara, as métricas só das ferramentas, você não consegue ter realmente um resultado concreto. Foi o que a gente falou, muito dado na mão, o que eu faço com isso, né? Mas a partir do momento que você começa a pôr as métricas do teu negócio no meio das métricas da ferramenta, aí você consegue tirar alguns estudos e algumas conclusões, né? Então no YouTube a gente criou lá o CPP, que é o custo por ponto. Pra gente, como a gente investe muito em TV também, cara, será que é melhor investir no YouTube ou na TV? Então a gente pegou o custo que a gente tinha, as impressões que a gente tinha, a gente sabe que um ponto são 30 mil casas, e a gente acabou criando o CPP. Então a gente sabe o quanto que a gente paga por 30 mil pessoas em casa vendo TV, e 30 mil pessoas vendo no YouTube, né? E no YouTube a gente segmenta, no YouTube a gente escolhe. No YouTube... Nossa, e o valor que você coloca, acho que nos 15, 30 segundos de TV faz um cardalhaço. Exatamente. Então a gente começa a ver isso, né? Então... Essa parte e tem a parte de growth ali no YouTube, por exemplo, para dar um exemplo, cara, vamos testar vídeo de 7, de 15, de 30, né? Qual que tá funcionando melhor, né? Qual que tá vendendo mais? Porque ele também traz os cliques e ele também traz as visitas à loja. Sim. Física e e-commerce. E a TV não traz a visita TV à não loja. traz isso, né? Mas eu acho que daqui a pouco, chega no 6G, inteligência artificial, o tradicional vai conseguir mensurar também isso. Olhar pra tela... Sim. Em Nova York tem, né? Lá
Na Times Square. Na Times Square. Sim, aham. Os outdoor que se você Que- olha 3 segundos pra ele contabiliza uma visualização. As mídias da Out of Home também de aeroporto também. Google já fechando em estão São Paulo agora com aquela JC Decalques, eu acho. Que é Já clicou, né? Isso. Que também você vai conseguir fazer mídia programática no que no Out of Home. É. Ontem a gente até tava falando sobre isso, né? A gente tava falando sobre o budget e tal, né? E a gente tá falando, cara, a TV vai evoluir, com certeza. Vai, com certeza, Sim. mas acho que fica a lição também que vocês estão falando, que o André falou também, pro varejista tradicional abrir o olho, pra realmente, sabe, investir nisso, porque é muito difícil ver o que vocês estão fazendo numa empresa tradicional, familiar, e que, pô, é super representativa na região e até, né, em outros locais não tem, cara. Então, isso Sim. que eu acho... O que pode frustrar o empresário, o varejista que vai trabalhar com isso, é realmente o cara extrair um dado por extrair lá e é isso. Deixa eu ver. Legal, aqui deu um CAC tanto, deu um CPC de tanto, deu tantas impressões. É bom ou ruim? E aí? Bom, O que eu faço? o que eu faço, né? Boa. Aí, eu queria entrar aqui um pouco mais, né? A gente falou já um monte de coisa aqui, mas queria entrar como que tá a dinâmica de vocês lá para criar as estratégias de growth na Daju. Se vocês puderem dar, tipo, algum exemplo que vocês estão aplicando agora, que ferramentas vocês usam, para o pessoal entender mais o que eles poderiam também estar fazendo e tudo mais. Pensando mais em operacional, eu tento implementar uma metodologia ali mais ágil, de ter essa cultura de backlog mesmo, de o que está aberto, o que está em andamento, o que precisa integrar, quais ali são os deadlines, e porque todo dia tem uma prioridade, né? Todo dia é uma urgência. O varejo, poxa, desci o preço agora, é para agora, não tem conversa. Então é justamente a gente saber ali organizar e alocar os jobs certos, as tarefas certas para a equipe. E a gente tem a dinâmica e a cultura de fazer reunião semanal, olhar os números, até o André que puxa nessa parte. A gente senta, todo mundo ali, principalmente da performance, olha para esses números e começa a analisar que tipo de teste que a gente pode fazer. Seja em criativo, em copy, em canais, em tudo, né? E a ideia é sempre a construção ali, a gente olhar para o número e tentar puxar o máximo possível para que também, como a gente tem que mudar praticamente todo dia as campanhas, para que a gente consiga ter algumas campanhas mais estáticas e que a gente tenta não alterar para não perder a aprendizagem, sabe? Então a gente roda em 2 caminhos. Algumas campanhas que elas praticamente ficam 30 dias e outras campanhas que é semanais ou diárias. Tá? Então, às vezes a gente faz toda semana, a gente faz um fechamento, a gente trabalha semanal lá, né? A gente tem um ciclo semanal. É um sprint, assim. Então, quando eu tava no Boticário, era ciclo de 20 dias, eu ficava louco já. Pra Daju, o ciclo dura 7. Nossa, é desesperador em alguns momentos, mas é legal, é dinâmico, né? Então, o que a gente faz, né? Às vezes a gente olha todo fechamento de semana, a gente analisa tudo que precisa analisar junto o time, a gente fecha ali 2 horas para analisar realmente todos os dados de todas as frentes que a gente trabalha de performance, e a gente começa a entender algumas coisas, né? Por exemplo, no YouTube, se a gente vê há 3 meses atrás, a gente está investindo o dobro já. E por que a gente está investindo o dobro? Uma das coisas que o Lucas falou é responsável disso. A gente estava trocando muito rápido campanha. Então, passava o ciclo da semana, troca. O ciclo da semana, troca. O ciclo da semana, troca. A gente falou, peraí, cara, toda semana entrar, vamos fazer testes? Vamos. Então, vamos trabalhar alguns vídeos mais perenes, alguns produtos que eles não são do ciclo. Sim. São produtos mais perenes que a gente tem na loja direto, a gente trabalha sempre a mesma precificação deles e deixa eles lá. Não, mas espera aí, precificação não, então vamos com preço sem preço? Não, vamos com preço sem preço. Então, a gente acaba traçando algumas premissas ali para trabalhar. Então, nesses últimos 3 meses, a gente criou 20 e poucos vídeos novos para o YouTube. Desses 20 e poucos vídeos, 5 com precificador, 5 sem, alguns com música, alguns com legenda de horário de loja. Então, a gente vai testando e a gente, nesses 3 meses, foi dobrando o investimento. Até que chegou num ponto que a gente viu, cara, tá trazendo muita receita esses 3 aqui, que são os 2 perenes e um promocional.
Não, vão ficar só esses 2 perenes e todos os outros novos que a gente criou, a gente vai testando Mais e mudando. Sim. E a gente faz isso com todas as nossas linhas. Então, tem a linha do YouTube, tem a linha do Search, tem a linha do Mac, tem todas as linhas que a gente trabalha. Mas essa linha, a gente conseguiu dobrar o investimento e a gente conseguiu não dobrar a receita, mas ela melhorou e muito, né? Então, até para acalmar o coração de quem faz os testes ali também, né? Cara, se você investe 1.000 e vem um ROI 10, você não vai investir 2.000 e vira um ROI 10 de novo. Não vai. Né? Como se fosse. Vai diminuir isso Paguei aí. 50, mentira. Tá cada vez pior, cada vez Então, mais competitivo. Então, o nosso lá é realmente, junto o time ali, a gente faz as análises junto, a gente gera esses relatórios e vê onde a gente tem oportunidade. Muita coisa deu certo, como a gente falou do YouTube, mas muita coisa não dá certo e a gente vai pivotando, né? O Search é um exemplo disso. Então, a gente tem um limite lá de investimento no Search, que quando a gente vai criando possibilidades ali, testes, né, de growth pro Search, para tentar aumentar esse investimento nele, para trazer mais receita, porque a gente vê que é uma puta frente de trabalho, a gente não consegue performar. Parece que ele tem um teto. Então, ali a gente tá patinando, tentando tracionar, e ainda tá testando. Mas a gente testa rápido, erra rápido, muda rápido até acertar, né? E o mais legal, pô, a gente tá com uma equipe bem redondinha de criação, de geração de conteúdo, a galera ali do time criativo, seja de vídeo ou de layout, tá bem afiada. Eles conseguem entregar pra gente o que a gente precisa dos layouts e tudo mais. E a gente tem também um time que desce pra fazer os conteúdos na loja, de vídeo, pra puxar atributos de produto. Aí quando esses vídeos eles bombam no orgânico, puxa pra abrir os anúncios. Então, poxa, tem um vídeo de pijama que bombou, vai abrir ali os collections de pijama, vamos puxar o catálogo de pijama com esse vídeo. E dá super certo, sabe? Porque não fica aquela coisa só de layout, sei lá, 60% de desconto e olha aqui esses produtos. A gente conseguiu sair um pouco disso. Legal, e isso era muito enraizado. E hoje em dia não, hoje em dia até deve ser metade, né, André? Assim, de abertura de campanha, sabe? De conjunto de anúncios. Eu vejo muito varejista, supermercadista, tem batido bastante forte em YouTube Ads e tal. É aquele tabloidzão no YouTube. Que é o mesmo da TV, que na minha visão tem que ter um mix diferente. E isso é importante, porque voltando no assunto do growth. Tem o puta cara do BI, tem um puta cara de gestão de projetos, mas aí, e meu time? Se o time não tiver ali, né, a sinergia, não der liga, não adianta nada. Sim. A gente até vai conseguir trazer resultado, vai ter um case ou outro. Mas pra máquina funcionar todo dia igual a gente precisa, tem que estar todo mundo muito bem ali afiado, né? Sim, Né, acho que uma das viradas de chave que a gente teve realmente foi quando a criação entendeu que o offline é diferente do online. Não a criação entendeu, mas a empresa como um todo, né? Entendeu que não era só desdobrar o off ali e jogar no on. Realmente são comunicações distintas. Quando o time de criação conseguiu absorver isso, porque, querendo ou não, é o dobro de trabalho, né? Total. Então, que tem que dobrar em 3 formatos. Então, quando o time conseguiu absorver isso e a diretoria viu que realmente era o caminho, acho que a gente conseguiu nadar um pouco mais de braçada, sabe? Então, bom. Legal. Indo um pouco mais para a estratégia, que já a gente já está falando de estratégia, mas um pouquinho mais dessa prática mesmo do que vocês fazem de teste, assim, que eu acho bem interessante. Tem um teste de validação de canais aí que você queira contar pra gente? Você acha interessante, principalmente do digital? Cara, a gente fez. Daí, se você quiser comentar. Não, você conta um case bom, eu faço um ruim. Boa. Bom. Não é nem de bom ou ruim, mas não, eu vou contar um médio aqui, que ele não é bom nem ruim, mas ele mostra uma visão importante, tá? Então, o que aconteceu? A gente quis testar o nosso e-commerce no potencial dele, né? Então, a gente acabou pegando um produto para vender, a gente pensou, cara, precisamos testar o potencial do e-commerce, como a gente faz? Vamos pegar um produto, né? Criar uma mídia exclusiva para esse produto, pôr para rodar, vamos ver quanto esse produto vendeu. E olha a sacada, cara, por isso que a gente tem que ficar de olho nos detalhes. E a gente só viu o detalhe depois na reunião com a diretoria e não deu muito bom. E realmente ele estava certo, né? Que pegamos um item e falou, é esse.
vai vender horrores aqui, a gente vai provar esse e-commerce agora. Pegamos o item para vender. Pô, realmente, cara, quando a gente anunciou ele vendeu horrores lá. Falei, cara, fechou, né? É isso. É isso, vamos apresentar. Pegamos, apresentamos, ó, a gente colocou esse item para rodar no e-commerce, né? Olha como a gente precisa fazer mídia para o e-com mais forte ainda, porque ele vendeu muito, 200% a mais, olha aqui e tal. Dele, qual item? Viu assim? Ele, mas foi porque ele entrou em promoção, né? Eu falei, nossa, não acredito, cara. A gente vai rever aqui, deixa eu ver. E realmente tinha entrado em promoção. Então o que a gente fez? A gente não isolou a variável. Sim. Né? A gente não isolou a variável da mídia que a gente queria pôr para mostrar que a mídia funcionava muito bem para e-commerce. Sim. Então a gente falou, tá, vamos fazer de novo então, né? Agora vamos colocar o preço cheio e tal. E daí não vendeu nada. Então, assim, não foi a mídia que Sim, fez foi o vender. preço. Foi o preço dele que fez vender, sabe? Porque a mídia, no geral, hoje não é difícil aceitar o segmento público correto, realmente. Não existe mais uma mágica por trás disso, como a galera falava. Sim. O case teste de canal que a gente fez foi o TikTok. Começamos lá, estamos bombando no Reels, Instagram, subindo seguidor, voltou a subir seguidor, estava em declínio, a taxa de interação, de engajamento estava muito alta, a gente, poxa, vamos acertar aqui agora, chegou o e-commerce, porque o TikTok não tem o API de conversão offline. Aí com a entrada do e-commerce a gente falou, agora vamos decolar no TikTok. O conteúdo é muito diferente, o canal é muito diferente, a linguagem é muito diferente, a gente não conseguiu acertar na veia do TikTok. Teve ali, vamos supor, um voozinho de galinha, sabe? Que ia, voltava, e o André, a gente olhou pro outro. Vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente tenta, porque não vai. Seja com produto, seja de atributo, seja com preço, é bem diferente. E a gente vê que exatamente é o tipo de público, é o comportamento, às vezes o produto que a gente vai oferecer, então a trend que não combina, às vezes com o tipo de material que a gente vai colocar no ar. E o TikTok ainda pra gente é uma incógnita, sabe? Agora a gente tá partindo para uma reforma, a gente vai fazer um estúdio interno, onde os materiais promocionais vão ter croma. Talvez a gente consiga, com isso, fazer uns cortes ali. E os shorts até tá indo bem no YouTube, mas o TikTok a gente não consegue alavancar, não sei porquê. Assim, a gente sabe, mas eu achei que ia ser um pouquinho melhor, e não foi. Não foi. Sabe? Daí tem. Eu vou falar um legal agora, um bom. Não, tem um bem legal que a gente fez, que era entender a Pimax. Né? Quando eu vim aqui. Mas ainda é esquisito, né? Ainda é. A gente deu uma acertada boa, né? Mas então, ainda é esquisito. A gente conseguiu acertar lá em algumas campanhas, em alguns momentos ali, que viraram campanhas perenes. Então, estamos tranquilos em relação a isso até certo ponto, né? A gente estava testando toda a parte de segmento de produto na Pimax e o feed. Como que a gente acerta esse feed de produtos aqui dentro, né? Então, a gente conseguiu fazer um mix pro feed e a gente fez um enxoval com absolutamente todas as peças que ele deixa colocar lá dentro pra gente aparecer em todas as plataformas. Porque, por exemplo, se você tá na Pimax, mas você não coloca um vídeo lá dentro, ele cria o vídeo com os produtos que tem lá e abraça, né? Aleatório. Então, a gente criou vídeo, a gente fez todo o mix, todo o enxoval. Cara, tá voando essa Pimax. E vocês fizeram, tipo, também os grupos de fichas por tipo de categoria? Sim, tá bizarro. Porque, putz, eu testei nisso, tem cliente nosso que tem mais de 30 mil SKUs, e a gente testou, cara, não funcionou. O que pra gente funcionou foi ter um criativo genérico, tipo, só falando benefícios da loja, tá ligado? Parcelamento 10 vezes e tal. Por quê? Tipo, o que eu percebi das Pimax, né? Como ela tem todo esse inventário de todas as redes, quando o feed não tá entregando tão bem, não tá convertendo tão bem, ele fica tentando entregar nas outras pontas. Então, tipo, tanto que aumenta de clique, um monte de coisa. E aí, quando eu restringo um pouco dos criativos mais para esse formato, ele acaba priorizando um pouco mais o feed. Mas isso nesses casos que eu falei para você. Mas são varejistas que têm muita demanda de produto mais de linha de eletro, essas coisas. Mas daí eu já testei também do jeito que vocês fizeram, cara, e pra gente não deu boa, mas bom
saber pra talvez retestar de novo pra ver como tá. Porque eu sei que nos últimos 6 meses a Pimax teve bastante atualizações de entrega e tal, tá performando melhor. Tá. E quando teve a virada de inteligente pra Pimax, eu sei que alguns players, putz, bombou, mas quase todo mundo zoou. Player pequeno, cara, o cara que investe 10 mil por mês em Pimax, não vai a Pimax, Não cara, vai. não vai. E dá um pouco de receio de ficar mexendo nela lá. Sim, sim. Não, porque, cara, a gente mexe, ela entra em aprendizagem de novo, cara, demora uma vida pra ela voltar a performar. O Google tem umas boas práticas que eles trazem lá, que no mínimo é 40 dias Não. para você começar a primeira otimização pós-implementação ou ajuste da campanha. Porque daí ele coisa, quebra né? em ciclos de 14, 7, 14, para daí você fazer a rodada de realmente, que é a boas práticas. Mas a gente também sabe que muitas boas práticas do Google priorizam um pouco do produto deles também, na minha visão, assim, do que eu trabalho. Ah, não, total. Daí acabou, a gente vai pegando o nosso estilo de fazer. Mas sim, o nosso estilo de fazer ali, cara, para otimizar, a gente senta e discute se vai otimizar mesmo ali, Sim. porque, cara, quando ela entra em aprendizagem de novo, em alguns momentos, demora demais para tracionar, sabe? Mas, pô, a gente fez tem um case de sucesso ali em uma das campanhas. E daí, também. hoje, mas aí vocês escolheram, tipo, um mix de categorias, não abriram todas Não, a que gente tá tem. num leque grande, Mas não né? todas mas da não, loja. Mas não tudo, Uhum. né? Porque o que a gente entendeu? Que, cara, não faz sentido eu colocar tudo lá dentro e principalmente meus itens de margem muito baixa ou produtos mais baratos. Porque ele pode estar consumindo o investimento de um item que eu possa estar tendo um valor mais agregado ali, sabe? Entendi. Porque às vezes ou às vezes o CAC não se paga se esse item for o mais apresentado. Uhum. E às vezes né? Muitas vezes pode ser. Beleza. Bom, acho que dá pra gente entrar aqui um pouquinho na parte de recompra, CRM, entender o que vocês estão fazendo, né? Né? Tudo que a gente tá falando aqui mostra que vocês se preocupam com uma estratégia global mesmo da loja e, né, o e-commerce ele é um canal. Como que vocês estão vendo tudo isso, ou pelo menos como vocês estão cruzando para bolar essas estratégias para o pessoal saber? Porque o que eu mais vejo do varejo, a deficiência é essa de tentar uma recompra ou de pelo menos entender. Se você perguntar hoje para um empresário que quer ver qual que é a sua taxa de recompra, a maioria nem sabe, cara. Sim. Isso a gente tem lá a gente tem um clube, que é o Clube da Ju, onde nós temos ali as informações e a gente consegue extrair o comportamento, né? Quantas vezes ali, o LTV dele, ticket médio. Então isso é bem mensurado, tá? E com o clube agora a gente precisa fazer algumas ações, aumentar a parte de produtos promocionais para as pessoas do clube, isso já está sendo trabalhado. E agora a gente implementou uma nova plataforma para fazer um marketing direto mais personalizado. Então, por exemplo, eu consigo fazer já disparos de WhatsApp para clientes que não compram edredom há mais de um ano. Poxa, tiro de sniper total, com ticket médio acima de tanto, que tende a comprar edredom agora no inverno. Então a gente consegue, não precisa fazer um disparo para 150 mil pessoas, ou fazer para 1.000, para 900. Então a gente já tem... Começamos agora, né? A estrutura, o caminho já está sendo tomado, mas para a gente começar a fazer justamente esse marketing personalizado de uma maneira que o cliente ele olhe, poxa, a loja realmente me conhece. A mesma coisa para e-mail, não ficar só fazendo também a newsletter, né? Sim, geral. Taguear ali certinho, segmentar cada tipo de público, de onde que ele veio, seja por ticket médio, seja por linha de produto, por categoria, por SKU. Então a ideia é a gente aumentar cada vez mais a parte de retenção. Que hoje eu acho que pode ser a nossa principal dor. Porque como a gente está no varejo e sempre é muita oferta, muita campanha, muita liquidação, às vezes você tem que sempre ficar dando tiro de canhão. Mas como o André falou, a gente tem umas faixas que são os produtos mais, às vezes com uma margem maior, com um ticket médio mais alto, e a gente consegue trabalhar isso em paralelo. Dá pra gente ir no promocional, mas também dá pra gente ir no valor agregado, na personalização, entender realmente o que o cliente ele quer para oferecer isso para ele. Sim. Então o trabalho ele já começou, ele já foi iniciado, e agora a ideia é a gente cada vez mais aumentar isso, até porque nem sempre a gente vai ter inverno. Eu acho que
Daqui a 2 anos a gente não vai ter nem mais estação do ano, né? Sim, tá Vai ser toda hora, é frio, calor, chuva. frio e calor. É isso, Sim. sabe? Então é justamente a gente tentar prever o que o cliente quer para oferecer isso para ele, sabe? E ali, então, como o Lucas comentou, a gente está implementando essa ferramenta, né? Então, hoje a gente está trabalhando com uma ferramenta um pouco mais pulverizada, massificada, né? Mas que ela é necessária. Sim. Mas a gente também está vindo com uma ferramenta para ser mais segmentada, né? Para dar esse tiro de sniper que o Lucas comentou. E o interessante dela é que, pô, a gente pode muito bem fazer um upsell e realmente pensar em esse cliente trazer mais dinheiro para a loja e eu também mostrar para ele que eu posso colocar e ser um divisor ali para o cara que ele pode comprar tudo dentro da minha loja, Sim. né? Então, pô, o cara foi lá e comprou um edredom. Daí o Lucas comentou, pô, quem não comprou um edredom há mais de 1 ano? Por outro lado, eu posso fazer também quem comprou comigo nos últimos 15 dias um travesseiro. E posso falar, beleza, essa galera aqui, esses 1.800 pessoas compraram um travesseiro, pô, você que comprou o travesseiro conosco, venha pra loja porque a gente tá com as promoções de jogos de cama, fronha, lençol, não sei o que. Pô, você acha que esse cara não vai vir? Sim. Né? Pô, é lógico que esse cara vem, né? E até alguns dados ali, né? Não abrindo grana, receita e tudo mais, mas a gente trouxe um ROI 20 aí a gente fez 7 disparos, a gente trouxe ROI 20, então veio 20 vezes o que a gente investiu nesses disparos. Nesse hiperpersonalizado. Esse personalizado. Tem aumento significativo em vendas de tapete, cortina, objetos de design de interior mesmo, sabe, de decoração. Às vezes a pessoa nem sabia que vendia na loja, que ela não viu. Exatamente. Exatamente, sabe? Então a gente acabou oferecendo para as pessoas que realmente tinham esse perfil de compra, a gente segmentou e realmente deu certo, sabe? Então a gente investiu R$1 e voltou R$20, Sim, né? então. A gente fez ali um ROI 20. Então... Mais barato que o CAC de um novo, né? E vocês podem falar a ferramenta, alguma coisa, não sei, só para o pessoal saber? Um jabazinho? Só Eu posso porque eles viraram amigos nossos. É Build, B-I-U-D. Conheço, legal, muito bom. Quem quiser procurar aí, né? Sim. Aí bota o código Lucas e André. Lucas 20. E pra gente ganhar a comissão. E o que é interessante, né, nesse trabalho até que a gente fez com a Build aí, porque, cara, primeiro foi um MVP, então, pô, o cara tem a plataforma, né? Aí o que a gente fez? A gente passou uma base, falou, vamos testar aqui, cara, a gente extraiu uma base, a gente falou, vamos segmentar assim, a gente fez todo um trabalho de extração de base, passou pro cara, o cara disparou e veio o retorno. Opa, pera aí, vamos fazer mais um teste, outra base. Foi. Beleza. Estão integrando com ERP, integraram com Facebook, integraram com isso, agora vai virar automático. Sim. A gente fez a automação disso tudo e a gente não vai precisar pôr a mão mais. A gente vai pôr só a inteligência de realmente que tipo de segmentação a gente vai trabalhar. E de ter um CRM realmente efetivo. Sim, sim, porque a galera não tem. Muito irado. A gente tá quase chegando no fim aqui, mas eu queria que a gente tem algumas outras perguntas ali, mas eu queria que vocês trouxessem de vocês, assim, alguma coisa que a gente não perguntou de growth ali, o que vocês aplicaram, o que vocês acham interessante falar pra galera, assim, né? Eu gosto de deixar um pouco mais livre, porque acho que como especialistas ali, vocês conseguem trazer algo melhor. Eu acho que, se fosse falar alguma coisa aí, né, era mais para as pessoas entenderem que só o dado cru ali não vai trazer retorno nenhum, né? A gente precisa de alguém, você precisa de alguém que realmente consiga ler esse dado, né? Consiga ler o dado, porque dado por dado, sem um referencial, sem saber para onde você está indo, sem saber o teu objetivo, não vai te ajudar em nada. Na verdade, pode te levar para o caminho errado, né? Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Bem simples mesmo, mas você pode estar investindo muito em mídia e teu CPC lá tá em 10 centavos. Não, vamos baixar o CPC. Tá, peraí. Por que você quer baixar o teu CPC, cara? Não, porque eu consigo investir a mesma grana e mais pessoas estão clicando. Tá, mas peraí, teu objetivo é clique? Não, quero vender. Mas quanto mais pessoas entram no meu e-commerce, mais eu tenho possibilidade de vender. Eu falei, não, cara. Peraí, vamos rever. Vamos sentar aqui. Daí a gente olha e fala, cara, o tanto de dado que você tem, e você tá vendo que teu CPC tá caindo, então tá muito bom. Mas olha teu CAC subindo lá, né?
Então, pô, teu custo de aquisição de cliente tava em R$50, já tá em 90, cara. Sim. O que tá acontecendo? Por que você tá feliz que teu CPC tá caindo, sendo que a saudabilidade do negócio pode estar dentro desse CAC aqui, né? Porque você tava gastando 50, agora você tá gastando 80, R$90 em um cliente, sendo que teu produto custa 100, né? Sim. Cadê a tua margem aqui dentro? Então eu acho que é mais as pessoas pegarem um dado, né? Hoje a gente pode falar que está se transformando em a empresa como um todo em data-driven mesmo. Cara, tem dado para tudo quanto é lado e a gente está conseguindo traduzir esses dados, que é o mais importante. Então antes a gente tinha muito dado, traduzir alguns deles e hoje a gente consegue traduzir a maioria desses dados. Então ter uma pessoa que traduz o dado dentro do teu negócio, eu acho que é um dos momentos aí mais importantes. Boa. Aí já puxando para cá, pessoas. Traduzi o dado, eu tenho aqui as informações, peguei todos os insights, fizemos os testes, tá validado. E agora? Como que a gente vai otimizar? Como que a gente vai melhorar isso aqui? Como que a gente vai trazer realmente a receita? Como que eu vou alcançar os objetivos, seja do semestre, do quarto, o que for? Se a gente não tiver gente boa para trabalhar em volta, não tô falando de time grande não, mas pessoas que sabem pegar esse dado, depois trabalhar ele para fazer com que os resultados eles sejam alcançados, isso é muito importante. Então, toda essa parte de produto digital, de gestão dos produtos que você tem ali dentro desse guarda-chuva, ela é muito importante, porque senão você acaba que isso tudo vira uma bagunça, porque tudo para você vai ser prioridade, tudo do backlog ali vai ser urgência. Então, a gente saber pegar todas essas informações, tudo isso, e agora, qual que é o caminho? Aí até o André, ele sempre fala comigo, Lucas, aonde que a gente vai estressar mais? Então, a ideia é sempre a gente perceber e tentar orientar e chamar o time para todo mundo ali, poxa, a gente precisa de fazer isso, ok, vamos trabalhar junto em cima disso. E o reconhecimento, eu acho, seja no erro ou no acerto. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas têm se cobrado muito por o esforço que ela tem e são pouco reconhecidas. Então, na hora que a gente errar e ver que errou e sabe por que errou e depois acerta, pô, olha só, galera, é o que eu sempre falo. Montar time, a gente vai ali fazer a parte de aprendizagem, vamos construir, vamos errar, vamos aprender, mas vamos celebrar. Então, a parte humana, isso vai ser sempre substituível. Por mais que você tenha todas as ferramentas, se você não tiver ali esse toque, né, esse olhar para o que realmente precisa ser feito, o que meu cliente ele quer, como que eu vou solucionar o problema do meu cliente hoje, o time está todo focado, o briefing tá bem feito, a informação tá bem passada para todo mundo, então bora. Aí eu sei que o resultado ele chega. Então eu acho que quando a gente fala de growth, tudo isso que o André falou, mais o complemento de você ter gente boa junto trabalhando e gente que quer fazer que o trabalho aconteça, pô, aí o céu é o limite, vamos dizer assim, né? Pô, mas é verdade, com as pessoas, é o que vai. E só pra fechar também, clichê, mas é importante. Cara, soluciona o problema do seu cliente, primeiro. Sim. Depois você soluciona. E claro, a bola tem que estar no chão, no administrativo, no operacional. Mas pensa primeiro ali, o que meu cliente quer, como que eu vou fazer o básico para ele, no ponto de contato, para que ele continue comigo. E aí a gente pensa nas otimizações, em tecnologia, e como que... tudo, né? E o que eu vou precisar de contratar para melhorar isso. Mas fazer o básico em todos os pontos de contatos também, eu acho que é o mais importante, sabe? Certeza. Boa. E, pô, pros empresários que estão ouvindo aí, pro pessoal que tá ouvindo, se ele fosse montar um time de growth hoje e querer focar nessa área, o que ele precisa de time e o que você acha que ele também precisa de mentalidade que ele vai esperar com isso, assim, sabe? Sim. Se é pra todo mundo. Se é pra todo mundo. Sim. Muito bom. Eu acho que é pra todo mundo, sim, né? Eu acho que cada um na sua devida proporção, né? Bom, um empresário pequeno não vai contratar 10 pessoas lá, né? Cada um com uma frente, mas ter pessoas mais generalistas ali, mas que sejam focadas para ver esse tipo de negócio, eu acho que é bem interessante. E, pô, uma das coisas que eu acho bem relevantes é dar as chances para as pessoas que querem evoluir, se desenvolver, né? Então, cara, você não precisa buscar o melhor cara do mercado, a melhor pessoa do mercado, o cara perfeito, né? Eu acho que você vendo uma pessoa que tem potencial para isso, daí vem um pouco mais dessa parte de percepção, né? Pô, eu tenho uma pessoa dentro de casa que é de dados,
pô, eu entendo que ela gosta de aprender coisa nova, né? Pô, será que ela não pode migrar para conseguir entender essa parte de growth, de dados, de tentar ler essa parte de crescimento? Eu acho que é importante também, porque, cara, a informação tá aí em qualquer lugar. Em qualquer lugar você Toda aprende. empresa. Né? Ferramentas hoje. Pô, você Sim, pode, mas bom. assim, né? Então, concordo, muita Sim. ferramenta, mas, cara, pode entrar no canal ali de vocês, De do graça. YouTube, a pessoa aprende horrores já, né? sim. Já aprende horrores. Pô, legal, deixa eu tentar aplicar aqui. Então, eu acho que as pessoas, é para todo mundo sim, na sua devida proporção, e, cara, você não precisa ter o melhor cara do mercado, mas alguém que esteja disposto a aprender e aplicar, e erra rápido, muda rápido, pivota rápido, eu acho que é super Apesar relevante. de que, não sei se vocês têm essa sensação, mas o conteúdo que a gente tem também é muito vasto, né? Difícil a gente ver pessoas falando igual, por exemplo, né? Vocês Vocês trouxeram deram um aqui, exemplo. tipo, exemplo prático, cara. Sim. Como que você vai e faz isso? A gente vê, fica tudo muito no conceitual. Puta, mas como que eu sento aqui e aplico isso aqui, Fácil. né? Sim. Eu ainda sinto um pouco de falta disso, assim, desse tipo de aprendizado, igual a gente fez hoje aqui no E podcast. conselho para quem tá começando, entra no mercado. Eu vejo muito vamos falar os jovens, né? Eu sou um coroa. Pô, eu ralei muito, quebrei muita Tiozão. cabeça, trabalhei muito de graça pras pessoas, mas a gente aprende muito. Sim. E é só na prática, não adianta você ter ali o melhor MBA que daqui a 2 anos ele já não vale mais nada. A tecnologia, o avanço, todo dia é um podcast novo, é uma dica nova, é um hacking que você aprende, mas só que é só no trabalho, é só na hora que você arregaça a manga, começa a fazer e realmente você ali vai absorver e vai ter daqui a pouco maturidade para assumir um projeto maior ou para assumir projetos em outras áreas. Mas só que se você sempre ficar ali achando que eu não posso fazer, ou por algum motivo você gosta do que faz, mas você não quer fazer porque você acha que você não é tão valorizado, não sei, eu fico um pouco com o pé atrás. É claro que todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas eu acho que vai chegar o momento certo para isso. Sim. É muito importante que a gente tenha a prática de mercado. Então, para quem, por exemplo, tem a oportunidade, às vezes, poxa, mora com o pai e com a mãe, mas quer entrar na área, entra de cabeça. Se você, poxa, precisa, tem que pagar conta, alguma coisa, vê se consegue algum trabalho de meio expediente, ou tenta trocar ideia com outros parceiros, participa de summit, de workshop, mas tem que conversar com gente do mercado para a gente trocar conhecimento e absorver essa informação. E isso também vale para os diretores. Às vezes fica muito no mundo da empresa e não abre, não expande, não participa de congressos, de feiras, e tem que participar. Porque na hora que você começa a trocar uma informação, faz um bench com uma outra empresa, você fala, putz, era tão simples e eu tô aqui batendo cabeça, martelando numa coisa que eu achei que era o certo e não era, entendeu? Bem isso. Eu era de uma área de processos. Eu fazia processo de documentação. Caramba. Né? Eu nem olhava número. Né? Até meus 22, 23 anos eu não olhava número. Né? E foi dessa parte de querer aprender. Né? Pô, posso ajudar a fazer isso aqui? Posso ajudar a fazer isso lá? Pô, aprendi e hoje estou trabalhando só com número, só com dado. Né? Então eu acho que dentro de casa você consegue, claro, não ter aquela excelência, mas você consegue colocar a sementinha do growth em qualquer lugar, em qualquer empresa, não importa se ela é pequena, média ou gigantesca. Dentro de casa você consegue. Sim. Muito bom, gente. Sensacional. Antes da gente ir para a pergunta final, queria aproveitar aqui, então, Lucas, para contar um pouquinho pra gente de Portugal lá. Você falou que o mercado é meio saturado, como que é? Não, a questão não é o seguinte, Portugal é um país menor, né? Sim. A capital Lisboa deve ter 700 mil habitantes, em média. E quando a gente tava em São Paulo, vai para Portugal, e você chega lá e você vê que as coisas elas não são tão corridas igual aqui no Brasil, você toma um susto, toma um choque. Então, qualquer processo que você vai implementar, sempre é um pouco mais moroso, é um pouco devagar, ou, não, sempre... Aquela história, né? 20 anos eu faço assim, por que agora eu vou fazer diferente? Sabe? Mas foi, poxa, uma puta experiência, fiz grandes amigos lá, conheci vários lugares. Para quem tiver também a oportunidade de trabalhar fora, eu aconselho, que também você absorve muito conhecimento e muita questão cultural, de ver como que é totalmente diferente essa parte do lugar que você tá, né? Então, do modo que as pessoas te tratam. E Portugal, assim, eu gostei bastante. É um lugar que eu voltaria, mas
para conhecimento e para você estar antenado com tecnologia e você poder botar a mão na massa mesmo e fazer o negócio acontecer, eu acho que nós estamos um pouco mais na frente, sabe? Também por conta de um país que tem escala de continente. Total. Isso é muito claro, sabe? Mas gostei, não me arrependo de nada. Eu só, nesse momento, eu não voltaria a fazer um projeto lá. Europa, sim, mas Portugal especificamente. Só Portugal não, sabe? Mas foi muito legal. Legal, maneiro. Bom, pra gente fechar aqui, queria que vocês contassem um pouquinho da planos e expectativas de vocês aí, pro próximo semestre, o que vocês estão pensando, qual que é o objetivo de vocês em relação à Daju também, né? E vocês deixassem... O grande desafio agora com o fim do inverno, a gente tem essa virada de chave vamos colocar pro verão, né, para os produtos neutros, e a gente fazer que também as pessoas conheçam o que a Daju é, o que ela tem, ver que, sim, hoje a Daju ela tá em outro patamar, questão de atendimento, questão de estrutura de loja, em questão de produtos, e é muito difícil uma empresa que tem 40 anos, você chegar e apresentar uma coisa nova, porque as pessoas sempre têm aquela ideia, é uma loja que tem pijamas, cama, mesa e banho, e só. E não, a gente tem produto para verão. Realmente a gente está crescendo muito o nosso SKU. Eu acho que o maior desafio que a gente vai ter agora é justamente mostrar essa nova Daju para as pessoas, sabe? E é isso que a gente vai trabalhar para correr atrás e conseguir chegar nesse objetivo, sabe? Legal. Eu acho que fora falar ali com esse consumidor, mostrar que a gente tem de tudo, né? É também conseguir atingir os novos públicos, né? Porque os jovens não conhecem muito a marca ainda, né? São mais os pais e tudo. Então, é a gente trazer essas pessoas novas para dentro de loja, mas também internamente é testar novas ferramentas. Então, agora no inverno a gente foca muito em realmente venda, né? Em trazer receita, em realmente performar na ponta da loja, mas passando esse período a gente tem uma sazonalidade ali para poder trabalhar, para conseguir trazer ferramentas novas que realmente tragam essa automação, como a da Build, que a gente comentou com vocês, e que a gente consiga esses novos canais para atingir os mesmos clientes. Então, até o que você comentou ali que, cara, quem já é cliente é um cliente mais barato, teoricamente, né? Porque, para eu pegar um cliente novo, eu vou gastar uma grana, né? Quem já tá ali na minha base, já comprou comigo, já me conhece, a probabilidade de ele voltar para minha loja é muito grande, desde que eu atinja ele da maneira correta, com o item correto, no momento correto. Então, a gente está buscando ferramentas para que isso aconteça, né? E são ferramentas simples de mexer, por trás delas são ferramentas complexas, mas a gente acertar as ferramentas aí para o segundo semestre, para a gente conseguir trabalhar esses clientes, vai ser muito importante. Legal. É só um detalhe, estamos precisando de gente. Quem quiser, chama no LinkedIn lá. É verdade, tem vaga. É uma dor que todo mundo tá enfrentando. Mas... Uma curiosidade minha, vocês estão trabalhando alguma coisa de IA já, que tá no hype, assim? Claro, para fazer conteúdo. Só para você ter uma noção, a gente tem 35 posts de Facebook semanais. Cara. No Insta são 28, fora são, sei lá, 150, 200 stories, mais captação de vídeo. A parte de copy, É conteúdo, não é? É o conteúdo. Temos usado bastante, agora com a retenção dos clientes, com marketing direto também. E a ideia é sempre a gente conseguir. O compras, eles também criaram internamente uma IA lá para entender o que falta no estoque para fazer a compra automática, muito bacana. Legal. A parte de TI nossa lá também é bem legal. Ainda tem o TI. Ainda tem o TI. Sim. E a ideia é o que a gente conseguir implementar de IA que não atrapalhe muito na operação e o esforço não seja tão grande, a gente vai colocar. Se o esforço for muito grande para fazer essa implementação, aí a gente tem que pensar se vai valer a pena ou não, sabe? Legal. A gente tem... Em performance é o que mais me perguntam, assim, Como né? usar. Tem alguém usando já inteligência artificial em performance, em mídia? Como que a gente faz? É a pergunta do... É difícil ainda, né? Pelo menos ali em performance em si, a gente usar uma ferramenta ali, eu acho um pouco difícil ainda, pelo menos para a nossa realidade em performance. Porque hoje a gente tem
tudo rodando numa inteligência muito boa Sim. já. Então, Mas, o que vier tem que vir para agregar, né? E que não acabe trazendo mais problema do que solução, né? o que a gente tem testado lá é trazer dados de negócio para a criação dos feeds. A gente tem testado uma coisa com inteligência artificial para fazer daí uma categorização via score, baseado daí em dados de estoque, margem, diferença competitiva de preço, que o Google daí não tem, né? Isso que eu acho que falta, sabe? Mas ainda tem teste embrionários, assim, não trouxe ainda. Então. Porque, que nem você falou, o algoritmo que o Google traz, tipo, é muito foda, né? É. E ainda ele tem o dado a mais, que é do concorrente, porque ele sabe o que tá Sim, sabe vendendo lá o que tá no outro. acontecendo, daí é complicado, sabe? A gente querer trazer algo, porque se você vai trazer alguma coisa a mais, tem que ser para somar e não para deixar bonito, para falar que você trabalha com isso, né? Sim. E você comentou do score, cara, a gente tem score para todas as nossas campanhas também. A gente criou um racional nosso ali. Legal. A gente tem o score de 1 a 100 das campanhas e que realmente tiver a nota da campanha ali, a gente fala, pô, mas essa aqui trouxe mais receita, mas tá com score 80, uma que trouxe menos receita tá com um score 90. Pera aí, vamos ver o que tá acontecendo. E daí a gente olha ali, cara, ela trouxe mais receita por quem investiu mais, mas as métricas dela ali não foram tão melhores. Então o nosso score realmente tá funcionando bem. Então não tem por que eu colocar alguma coisa a mais ali, né? Mas de inteligência artificial, cara, quando for falar de e-commerce, a parte de design, essas coisas, dá pra trazer o Brunão. Sim. O Brunão lá, o cara tá usando umas legais de criação ali. Tá. Nosso o XY também, né? Tá fazendo os testes lá bem legal, né? O Leozinho. Tá? Cara, essa é conteúdo, por enquanto, acho que é conteúdo As paradas bem operacionais. tá? Até programa. Produção de vídeo também. Sim, os tradicionais aí, o próprio Figma e o Photoshop vão vir pesadíssimos. A gente usa o ClickUp para fazer a parte de tarefas ali e o nosso backlog. Ali já tem a IA para tá colocar tudo, ali né? briefing para logo. Com. Sim. Entendeu? Eu não sei se vocês viram, mas todas as ferramentas, a gente tem uma ferramenta de social, a gente não faz mais conteúdo para clientes e tal, mas, por exemplo, uma ferramenta de agendamento lá, o Planable lá, também, cara, eu coloquei lá, esses dias estava vendo, colocaram lá também, você pode criar o conteúdo já direto na plataforma, tá ligado? Então, tipo, cada vez tá mais surreal. Para quem quer brincar um pouquinho com BI, eu tava conversando com o André sobre a Rose. Não sei se você já ouviu falar. ROWS, Rose. E eu dei uma mexidinha, ela é tranquilo, te apresenta uns dados. Claro, para quem é um freela, vai funcionar super bem, sabe? Legal. Muito bom. Na parte de dados, acho que dá pra fazer bastante coisa. Eu tenho usado bastante o GPT mesmo, conectando nas bases pra fazer análise. É bom. E o GPT é bom pra corrigir também parte de programação, você joga lá. Sim. Irado. Mas é isso, então, até emendei um pouco mais aqui na pergunta. Queria agradecer a vocês, obrigado por participarem com a gente, toparem aí o convite, e fica já aberto para vocês virem mais vezes aí. Se puderem deixar as redes de vocês aí pro pessoal procurar, se alguém quiser falar sobre growth com vocês, se vocês quiserem. Se for lá na Daju, procurar Lucas ou André no board. Lucas ou André, né? Pode ser. A gente tá lá, pode adicionar, pode chamar para trocar uma ideia. A dupla. Sim. Então, legal. Agradecer vocês pelo convite. O terceiro convite eu peço música. Não, que bom, tomara que tenha. É muito legal. Então vai ter que pôr, né? É muito legal conversar com vocês aí e trazer o que a gente aprende, né? Porque, teoricamente, a gente não tá ensinando nada, que a gente só tá aprendendo, né? Sim. Então, isso é muito legal. Verdade. Muito bom. Muito Foi bom. ótimo. Muito obrigado mesmo, foi um prazer. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.